Feliz era a época em que os nossos pais, os nossos avós faziam aquele concurso e era garantia de vida, ou aquela pessoa, né, que tinha aquela profissão super renomada, como um médico, um advogado, enfim. Hoje, com a internet e com o avanço das profissões e o aumento da competitividade, a gente sabe que já não é mais assim. Tem médico reclamando que não está ganhando bem mais, tem militar que está abandonando a carreira porque não suporta aquela rotina, não está compensando a rotina pelo valor por qual ele é pago. Então a gente precisa conversar hoje. Será que você está indo pelo caminho correto? Pensa rápido. Por que você escolheu o seu curso? Foi porque realmente você queria? Ou foi por pressão da família? Ou foi porque você viu alguém fazendo algo relacionado e achou legal? Ou porque você já trabalhou na área e não viu outra alternativa diferente dessa? A primeira coisa que eu preciso falar para você é que existe diferença, tá? Entre você se formar na sua área e você se tornar um profissional de excelência. E, de fato, terminar a faculdade, ela não precisa ser uma sentença de que você precisa fazer aquilo o resto da vida, tá? Inclusive, algumas graduações e licenciaturas, elas têm alternativas que você pode migrar. Por exemplo, quem é formado em administração pode migrar ali para a área de assessoria de carreira ou algo relacionado à psicologia organizacional. Ou seja, você não fica necessariamente preso, né, à profissão específica do nome do curso. Porém, você precisa entender se esse curso que você escolheu, ele mais está te fazendo mal do que te fazendo bem. Ou seja, será que você fez a escolha certa? Mas antes de te questionar sobre, que tem algumas perguntas que eu vou conseguir te ajudar a entender se você fez a escolha certa para você, é deixar um ponto muito claro, tá? Você tem que entender a diferença entre cansaço e desgosto. Muitas de pessoas estão na faculdade e trabalham, têm jornadas exaustivas. Eu mesmo tenho muitos alunos que eu apoio na parte escrita porque eles se sentem muito cansados. Eu tenho alunos meus que eles chegam 1 hora da manhã em casa e saem de casa às 6, 7 horas da manhã. Então, assim, é uma vida muito corrida, é uma jornada exaustiva. Então, você precisa entender essa diferença, porque às vezes você pode se sentir tão cansado que você vai começar a achar que você não gosta mais da profissão, que você não gosta mais do curso. E não é isso. É somente aquele cansaço mental de precisar trabalhar e estudar. E muitos dos nossos alunos também fazem coisas diferentes, né? Trabalham com uma coisa, mas estudam para outra. Então, o cansaço mental ele fica muito potencializado. Então é importante você entender essa diferença. Talvez seja só um cansaço de precisar dar conta de tudo nesse período, não necessariamente uma exaustão por não estar sendo aquilo, né, que você esperava. Então precisa estar atento a isso, tá? Agora, se você atende a maioria desses pontos, acho que é o momento de você parar e se questionar se você deve continuar fazendo o seu curso. O primeiro ponto é: você sente uma desmotivação constante, mesmo quando você está tranquilo para estudar. Isso é um ponto de alerta, não porque a gente vai comparar profissão com formação, tá? Porém, quando você tem uma aversão muito grande ao conteúdo das disciplinas diretamente relacionadas à profissão que você está se preparando para exercer, pode ser que você não vai ser um bom profissional do futuro, uma vez que grande parte das profissões, elas exigem que você tenha uma formação contínua ao longo do tempo, como, por exemplo, o professor. Você pode estar estudando, né, para entrar na docência, mas sentir uma aversão muito forte em estudar a parte de pedagogia, a parte de metodologia de ensino. E aí eu trago a seguinte reflexão: como que esse profissional vai ser um bom professor, vai ser um professor de excelência, se ele detesta estudar metodologia de ensino, se ele detesta entender o comportamento do aluno? Fica difícil, entende? Então aí você consegue começar a pensar: será que esse curso é para mim? Então, nesse sentido, você precisa se questionar. A sua desmotivação, ela é constante quando você precisa estudar áreas diretamente ligadas à sua profissão, mas que você não tem paciência, não tem saco para isso? Esse é o primeiro ponto que você precisa refletir, tá? O segundo ponto é que você até é bom, mas você não tem nenhuma curiosidade sobre o assunto. Você não tem vontade de aprender mais, você não tem vontade de se desenvolver, você não tem vontade de crescer profissionalmente, sabe? Você só quer se formar e entrar logo na profissão, ou apenas pegar o diploma para ficar logo livre daquilo. Talvez você tenha que pensar se realmente esse é o caminho da sua formação. Até porque grande parte, né, dos estudos e das faculdades, né, quando você se forma, depois você precisa fazer mais formações para se qualificar. Então você precisa entender se realmente esse é o caminho que você quer. Então, quando você não tem muita curiosidade sobre a área, você não tem muito interesse, talvez seja a hora de você se questionar. E o terceiro ponto, tá? É muito polêmico, muita gente faz, tá? Em pleno século XXI, muita gente faz isso, que é
fazer um curso por pressão de família, por pressão de alguém. Sabe quando as pessoas tinham que casar lá no passado, porque os pais queriam, né? Infelizmente, nessa parte da formação, incrivelmente, eu ainda conheço pessoas que fazem determinada faculdade por causa da pressão familiar, ou porque o pai pede, ou porque a mãe pede, tá? E isso é muito perigoso, porque uma faculdade ela tem a duração média de 4, vou botar de 3, né? O tecnólogo, de 3 a 5 anos, né? Que é a média. E aí você vai perder tempo da sua vida, muitas das vezes fazendo uma faculdade por pressão de pessoas e que você não quer aquilo, tá? Para você escolher, você tem que se autoconhecer, você precisa entender as suas habilidades, as suas capacidades, as suas competências, as suas virtudes, para saber se realmente você se encaixa naquela profissão ou em uma das profissões que você vai poder exercer a partir da tua graduação, tá? Então, a pressão familiar, se você tem ela, eu sugiro fortemente que você ignore e que vai por aquilo que você quer. Eu mesma, por exemplo, a minha mãe, quando eu estava saindo do ensino médio, ela queria que eu fizesse enfermagem, tá? Queria que eu fizesse, mas eu já estava na minha cabeça, né, que eu queria fazer administração. E assim, eu não fui nem por mim, né? Porque quando eu era criança mesmo, né, até ali os meus 11 anos, mais ou menos, eu queria ser professora, né? E por algum motivo da vida, né, eu acabei me formando em letras, mas assim, não foi por essa pressão da infância nem nada disso. Quando eu cheguei no ensino médio, minha mãe, eu queria que você fizesse enfermagem, porque eu acho que enfermeiro ganha bem, porque eu acho que enfermeiro é uma profissão que não fica desempregado, mas eu não queria. Né, eu não tinha muita afinidade. E aí eu fiz administração. No início eu me arrependi, mas depois eu fui entendendo o mercado, fui me conhecendo. De fato, foi algo que eu gosto de fazer, né? Quem conhece a minha história, e um dia eu vou contar minha história aqui no YouTube para vocês. Sabe que grande parte da minha vida foi empreendendo, né? Então eu sou muito grata por eu ter ido por mim, tá? Eu sou muito grata por ter ido por mim, porque se eu tivesse ido por outras pessoas, eu estaria totalmente frustrada hoje, isso eu tenho certeza. Quando te perguntam, o que você vai fazer depois de formado? Você já tem um plano? Você já tem um caminho? Quando você pensa nesse caminho, te bate mais incerteza, mais desgosto, né? Mais repulsa, ou te bate aquela vontade mesmo de atuar na área? É isso que você precisa pensar. É claro que a gente sabe que tem profissões que te possibilitam uma série de atividades. Por exemplo, em letras de língua portuguesa, você não serve só para dar aula. Você pode trabalhar com correção de texto, você pode trabalhar uma editora, você pode trabalhar por conta própria, mas você precisa ter isso bem definido antes de você começar o curso. Não esperar chegar a metade do curso para você começar a ver, entendeu? Então, assim, são os pontos que você precisa se questionar, tá? Fernanda, eu me questionei e realmente eu vi que não é o curso que eu quero. Melhor você se reorganizar agora, tá? Do que você esperar acabar o curso para ver que não é nada daquilo e depois perder mais tempo fazendo uma outra faculdade, tá certo? Inclusive, lá na comunidade que eu tenho, a gente faz toda semana uma reunião, né, com o pessoal para tratar sobre escrita acadêmica, sobre formação e sobre carreira. E eu trouxe esse assunto aqui justamente porque eu vejo as pessoas muito inseguras quanto à sua formação. E independente da idade, tá? Eu conheço pessoas com a faixa ali dos 30, 35, que ainda estão inseguras sobre suas carreiras, sobre seus estudos. Então, fica tranquilo se você está passando por isso, porque é super normal, tá? E eu trouxe esse tema e essas questões aqui para te fazer pensar, tá? E espero que tenha contribuído. E se você não quer perder nada sobre formação em carreira e sobre a nossa rotina aqui, não deixa de se inscrever e me segue para não perder nada. Até o próximo vídeo.